Você já ouviu falar de alguém que viu o mesmo resplendor de luz que Paulo viu vindo do céu, mas que não ficou cego como ele ficou por um certo período? Ou você já ouviu falar de alguém que atravessou o oceano sem um centavo no bolso, apenas crendo que Deus o levaria? Esse era Samuel Morris, um jovem africano que tinha fé, verdadeiramente creu na palavra de Deus. Eu ganhei esse livro de um querido irmão, e o que eu li e o que eu vou te dizer até o final desse vídeo vai verdadeiramente fazer o seu coração queimar de fé em Jesus Cristo. Esse é o primeiro vídeo da nossa série Livros que todo cristão deveria ler, episódio 1. Se você é um cristão que está na trincheira, já deixa o like aqui nesse vídeo. Se você é novo por aqui, assista o vídeo e no final, se tiver valido a pena para você, você deixa o like. Em Atos capítulo 9, versículo 3, diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A mesma luz que Samuel Morris viu, Paulo viu. A mesma luz que salvou Paulo, que transformou a vida de Paulo, e ele foi tremendamente usado pelo Senhor depois que ele viu a Cristo. Assim, Samuel Morris também foi restaurado, transformado, recebeu uma vida em Cristo Jesus. Depois que essa luz tirou Samuel Morris daquele perigo, levou ele para um local seguro, onde ele viu um grupo de irmãos, onde estavam compartilhando a palavra. E quando ele chegou perto desse grupo de irmãos, a pessoa estava lendo exatamente esse trecho que acabamos de ler aqui em Atos capítulo 9, versículo 3, a experiência de conversão de Paulo. Logo após que ele ouviu essa passagem, ele disse: Eu conheço essa luz, eu vi essa luz acaba de me salvar. Samuel, depois que ele ouviu o evangelho, ele sentiu um desejo muito forte de conhecer mais sobre o Espírito Santo e decidiu ir para a Europa para conhecer irmãos que poderiam compartilhar mais sobre acerca do Espírito Santo. Mas ele apenas tinha a roupa do seu corpo, mas dizia que o Pai o levaria. Imagine você, apenas com a roupa do seu corpo, dizendo que vai atravessar o mundo para conhecer mais sobre o Espírito Santo. Precisa de crer, de ter fé na palavra. E hoje nós sofremos um grande combate. O mundo tenta nos tornar incrédulos, não crentes na palavra de Deus. E essa é a nossa maior luta. Termos fé, crer verdadeiramente nisso que lemos, porque isso que lemos tem todo o poder para salvar as nossas almas. Em Mateus capítulo 14, versículo 28, diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Incredulidade, não crer na palavra de Deus, que é Cristo Jesus, a palavra viva. Quando nós não cremos na palavra viva, nós começamos a afundar, assim como essa experiência de Pedro, onde, crendo, ele começou a andar sobre as águas, mas em um certo momento de incredulidade, não creu e começou a desfalecer na sua vida. Em João capítulo 20, versículo 24,
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vir o sinal nos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disso, a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Nós precisamos de ver o mar se abrindo, ou a boca dos leões se fechando, ou a fornalha ardente não tendo resultado, para crermos que a palavra do Senhor é poderosa? Ou nós cremos mesmo sem ver ou mesmo sem sentir nada? Nós permanecemos crendo? Porque aqui o Senhor diz: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Qual foi o momento que você mais precisou de confiar em Deus, mesmo sem entender o que Ele estava fazendo? Deixa aqui nos comentários que eu vou ser muito edificado ouvindo o seu testemunho. Marcos capítulo 9, versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vivemos tempos difíceis, onde muitas das vezes somos incrédulos e não cremos na palavra. Mas devemos pedir ao Senhor: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu quero crer verdadeiramente na Sua palavra, naquilo que eu leio, naquilo que eu sei, o que é verdade. Eu quero crer e quero que o Senhor me transforme a minha fé, acrescenta-me fé. Em Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Diretor, coloca a imagem de um grão de mostarda. Esse pequeno grão de mostarda, o Senhor aqui nos dá o exemplo. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, muito o Senhor poderá fazer através dessa fé, desse tamanhozinho, desse grão de mostarda. Se você tiver a oportunidade, vá em uma loja de produtos naturais na sua cidade, compre ali grãos de mostarda, coloque na palma de sua mão e veja e sinta o exemplo que o Senhor nos está dando aqui nesse momento. Necessitamos de ter uma fé como um grão de mostarda, tão pequenininho, o menor dos grãos, para que nós possamos ver o tamanho da grandeza e do poder que há em Cristo Jesus. Senhor, acrescenta-nos fé. Depois de grandes experiências que Samuel passou atravessando o mar, ele chegou na Europa, em uma universidade, sem saber ler e nem escrever direito, mas todos ali viam Cristo nele. Pessoas voltavam a orar,
coração delas voltavam a desejar Cristo, porque elas viam Cristo na vida de Samuel. Mesmo sem saber ler, sem ter habilidades alguma, mas ele cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo também convencia o coração daquelas pessoas que estavam à volta dele. Nossas capacidades, habilidades, skills não nos ajuda a sermos mais parecidos com Cristo. Ele não sabia nem ler, mas era cheio do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso alvo, ser cheio do Espírito Santo, da graça do Senhor. Samuel morreu aos seus 20 anos de idade. Viveu como um cristão aproximadamente durante 8 anos. Essa foi a carreira de Samuel. Quando Samuel adoeceu, ele não reclamou. Disse: "Não se preocupem comigo. Estou indo para a casa para o meu pai." Sua morte inspirou um movimento missionário que alcançou toda a África. Talvez você esteja se sentindo preso, sem saídas, sem forças. Mas o mesmo Deus que libertou Samuel também fala ao seu coração: levanta-te e anda. Em Marcos capítulo 5, versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: "Não temas, crê somente." A fé que não muda o homem não é fé salvadora. Crer é ser transformado por aquele em que se crê. Leonardo Rafinha.